Oi, 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 meu povo! Bem-vindos ao Arquipélago Verde, um podcast original que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Utautarre, território do povo Naitawa, no país que vocês conhecem como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast está Lívia Maire, que fala com a gente da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar, comentar, mandar para todo mundo para fortalecer o nosso trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio de hoje, dia 21 de setembro de 2024. Muito bom estar aqui com vocês. Episódio especial hoje com a nossa convidada, uma ouvinte lá do Sul, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como andam as eleições no sul do Brasil e o que a gente deve esperar, então, para as candidaturas que estão aí preocupadas com as questões ambientais pela região sul do país. Luana, muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mim é boa tarde, né? Mas enfim, depende de quem estiver ouvindo, onde estiver ouvindo. Eu sou Luana Rosa, né? Como já foi apresentada, eu sou bióloga, sou ambientalista. Eu atuo no movimento ambientalista aqui no Rio Grande do Sul, sou presidente de uma ONG ambiental de quase 50 anos de idade, a ONG, não eu, no caso. E, bom, além disso, né, eu sou, enfim, como formação, eu sou bióloga, fiz um mestrado na área de ambiente e sustentabilidade e estou fazendo doutorado em desenvolvimento rural na URGS, onde eu estou pesquisando, né, essas questões climáticas, esses eventos climáticos extremos que têm acontecido desde, né, o ciclone que ocorreu em junho do ano passado. Então, estou pesquisando basicamente, né, mulheres, mudanças climáticas e justiça socioambiental, vivências e escrevivências, né, em meio a eventos climáticos extremos aqui no Vale do Sinos, Rio Grande do Sul. Então, essa é a minha tese de doutorado, que está sendo tecida e vai ser defendida em março do ano que vem. Muito bom, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, antes da gente começar aí com o episódio, eu queria trazer um update aqui da situação das queimadas no país, com um pouquinho de dados, porque foi o nosso último episódio, né, Leila? A gente trouxe bastante essa questão, principalmente concentrada ali no Pantanal. Mas o fato é que a situação no nosso país ainda é gravíssima, né? E a efetividade do governo federal e essa coordenação de política entre governo federal, governos estaduais e municipais, não tem outra palavra para falar como ela tem sido vergonhosa, né? Assim, tem várias razões para isso estar acontecendo dessa maneira. Claro que uma delas é a pouca articulação e a falta de poder que a Marina tem hoje dentro, né, do governo mega ultra economicista do Lula, né? A gente não poderia deixar de pautar isso aqui, a gente já falou isso várias vezes, enfim. Nesse momento, a gente está com 2.600 focos de incêndio no país. A Amazônia está registrando em primeiro lugar, né? 1.300 e o Cerrado logo na sequência com 840 focos, de acordo com o BD Queimadas. Mas também não é só o Brasil que está queimando, a Bolívia está tostando, tem muitos focos de incêndio lá, também tem focos de incêndios criminosos, né, pelo que o governo por lá anda investigando também, e no Paraguai também, então toda essa faixa ali da Bolívia e o Paraguai logo embaixo também estão numa situação bastante crítica de queimadas, infelizmente. Eu até cheguei a postar que tinha dado uma diminuída, né? Entrou uma frente fria no país que deu uma aliviada aí, principalmente em termos de partículas na atmosfera, mas ao que tudo indica hoje do satélite, novos focos já estão acontecendo, não só no Brasil, na Bolívia e no Paraguai também. E você, Leila, o que você trouxe por hoje? Ai, gente, nossa senhora, que semana, né? Que ano, que anozinho mais ou menos, nossa. Bom, antes de eu falar também os meus updates aqui, eu queria lembrar para todo mundo que estamos em todas as plataformas de áudio. Você precisa ser nosso seguidor nessas plataformas, é super importante pra gente, para esse podcast crescer. Nós também temos um Pix, faça do seu dinheiro nosso, todo nosso, de todos nós, o coletivo, porque editar esse podcast dá muito trabalho. Precisamos pagar alguém para fazer isso em breve. Caso contrário, Lívia, Mari e eu ficaremos malucas. Tá quase acontecendo, minha gente. Dá muito trabalho. Eu pulei essa parte, né? Que era para falar sobre isso. Obrigada, Leila. Sem
problema, estamos aqui pra isso, é por isso que somos duas, não te preocupa, daqui a pouco eu esqueço alguma coisa, tu vai lá e fala. Também nos siga nas nossas redes sociais, @ilha.sustentável e Lívia é @transições_ecológicas. Siga a gente lá. Vamos lá pra essa semana que Jesus amado, Santa Tartaruga. Bom, quero começar dizendo que, infelizmente, essa semana perdemos uma grande liderança e uma das pessoas mais importantes da minha vida, Anacleta Pires. Dona Anacleta encantou-se agora terça-feira. E entre todas as coisas que a Anacleta fez e ensinou, e viveu, e lutou, eu acho que é extremamente triste pensar que a Anacleta encantou-se sem ver a titulação do seu território quilombola. Então, a Anacleta é de Santa Rosa dos Pretos, um território quilombola a mais ou menos 1h30 de distância de carro de São Luís, um território quilombola que está cortado pela estrada de ferro Carajás da Vale, né? Olha aí o trem que todo mundo diz que é um grande lance para a transição energética. E pela BR-135, né? De responsabilidade do governo federal. E eles entraram com todos os processos na Fundação Palmares, tal, tudo para titulação desde 2005. Em 2016, Dilma chegou a assinar um documento que era um passo antes da titulação e nada foi feito. E agora, em mais um governo progressista, entre aspas, mais o governo do PT, a Anacleta morre sem ver seu território titulado. E isso pra mim é inaceitável. E aí, com toda essa questão, toda a situação, todo esse luto no nosso grupo, todo mundo, a família, os amigos, todo mundo que conviveu com a Anacleta, a gente tem que ver Lula chegar de helicóptero lá em Alcântara. Eu não sei se vocês viram essa pataquada. Olha, sinceramente, sabe? Aí chega de helicóptero, aí com uma ruma de ministro, uma ruma de funcionário, blá, 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 não sei o quê, para assinar um acordo histórico com os quilombolas de Alcântara. Aí a mídia tá dizendo assim, resolveu-se o problema. Um conflito de 40 anos está resolvido. É mentira. Não tá resolvido coisa nenhuma, tá? Não acreditem nessa propaganda. Deixa eu explicar para vocês o que tá acontecendo. Alcântara é uma terra quilombola, símbolo da luta por território, e tá atacada há décadas. Um dos primeiros ataques mais recente, né? O primeiro ataque é em 1500, mas um dos mais recentes foi para a construção do centro da base de lançamento de foguetes, que é brasileira, mas já teve parceria com a Ucrânia, e aí tem os estadunidenses, aí já teve coisa com a França, enfim, sabe? Essas coisas. E recentemente, Alcântara virou mais um espaço de disputa, porque a gente tem uma empresa portuguesa, já falei disso aqui no podcast, querendo construir um porto na Ilha do Cajual, que é lá em Alcântara. Então, assim, Alcântara está no meio de toda a confusão que o Estado brasileiro faz contra os quilombolas. Ano passado, os quilombolas de Alcântara foram para a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro. Então, contra o Estado e principalmente contra o Exército, né? Contra as Forças Armadas brasileiras, que foram quem fizeram todos os trâmites lá para a construção da base de foguetes. E fizeram essa denúncia na Corte Interamericana, então, contra essa violação sistemática de direitos. Bom, isso inclui a demora criminosa, né, e completamente fora da nossa Constituição para titular os territórios. Então, sim, o início desse problema foi com a construção da base, mas depois disso a gente tem 40 anos em que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não fez nada para titular os territórios. Eles foram ouvidos numa audiência pública no Chile. O caso virou, assim, histórico mesmo, nunca tinha acontecido nunca antes na história da humanidade. E o governo brasileiro estava lá para se defender. Você sabe o que eles disseram? Que o governo do PT, progressista, tá? Com vários ministérios de bababá, igualdade racial, não sei o que. O governo brasileiro diz que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não era o lugar adequado para discutir isso. Tudo bem que os quilombolas estavam há 50 anos gritando, né? Mas não era o lugar adequado para discutir isso, porque quando o problema começou, olha a história, o Brasil ainda não tinha assinado a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Para quem não sabe, essa Convenção 69 é a que fala da consulta prévia, livre e informada de povos e comunidades tradicionais para todo e qualquer empreendimento que acontece na terra deles ou em locais que possam impactá-los. Então, o Brasil disse que não, gente, olha,
não dá pra gente fazer nada, porque a gente não tinha assinado o negócio quando a gente começou essa violação, tá? Meteram essa. Pois bem, a Corte Interamericana tá julgando isso, mas o Brasil fez essa pataquada aí e pediu desculpas. Agora, Lula vai e assina esse acordo histórico de não sei o que, de não sei o que, se comprometendo a daqui 1 ano o governo Lula começar o processo de titulação dos territórios, que é exatamente o que a Corte Interamericana tá julgando para acontecer, para ser feito o mais rápido possível. Então, quando o Lula faz essa pataquada toda em Alcântara, ele tá fazendo isso para diminuir o que um tribunal internacional está dizendo e está julgando o Brasil. Gente, o acordo que resolveu tudo é para daqui 1 ano começar a titulação. Vocês sabem o que vai acontecer daqui 1 ano? Porque eu não sei. Então, assim, é asqueroso. É asqueroso. As comunidades assinaram o acordo, não tinha outra coisa para fazer, né? Tinha que ter assinado. Mas eu peço encarecidamente que vocês fiquem com o pé atrás toda vez que o governo Lula, todos os governos, mas o governo Lula em especial, vem com essa de que a situação está resolvida porque um documento foi assinado. Se tem uma coisa que a Anacleta me ensinou, é que essa história do papel, de assinar papel, traz muito, muito, muito mais problema do que pisar na terra e fazer as coisas direito. Então, queria só fazer essa atualização, porque eu sei que todo mundo deve ter visto e comemorado, mas até agora não há nada para se comemorar e a gente tem que ter muito cuidado. E aí, desde como recomendação aqui, o trabalho de Danilo Cerejo, que é um intelectual quilombola de Alcântara, que estava na Corte Interamericana, na audiência pública, se retirou das tratativas recentemente, quando esse acordo agora estava sendo tecido, porque acha, não concorda e tá vendo que até hoje nenhum dos acordos com a Alcântara foi cumprido, por que a gente vai achar que esse agora vai ser cumprido também? Bom, agora falando de TechPix, falando de coisa boa, Luana vai trazer pra gente um apanhado de como estão as coisas nas candidaturas na eleição municipal do Sul. Quero deixar registrado, gente, que a gente não tem como trazer gente do país inteiro e de infelizmente, cada município do país, cada estado do país. Então, a gente vai falar coisas gerais, coisas específicas, às vezes, para um estado, tá? Mas isso não é desmerecendo nenhum outro lugar, porque realmente a gente não tem como, não tem como, não tem nem episódio, do tanto de episódio daqui até as eleições pra gente falar absolutamente tudo. Mas vão lá no Vote pelo Clima, plataforma que a gente recomendou no último episódio, tá? Se vocês quiserem se aprofundar sobre o que os nossos convidados e convidadas vão trazer. Muito bem, falei demais. Luana, é contigo. Bom, vamos lá, né? Bom, o Rio Grande do Sul, acredito que o Brasil inteiro acompanhou o que aconteceu em maio de 2024, né? Em maio desse ano, que a gente passou pela maior tragédia aqui que o Rio Grande do Sul já teve na história do estado, né? 95% do estado foi afetado pelas enchentes agora de maio de 2024. Eu digo as enchentes porque não foi só uma enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Nas cidades do Rio Grande do Sul. A gente teve 2 enchentes num intervalo de 10 dias. Então, para quem acha, que inclusive eu ouvi muito isso por aqui, né? Ah, mas em 1941 não se falava que eram as mudanças climáticas. Então, inclusive eu falei de forma muito breve para essas pessoas que não querem ouvir. Mas e aí, como é que explica, né, que 2 enchentes aconteceram no intervalo de 10 dias? Como que isso é natural? Como que tu pode chamar algo desse tipo de natural, né? Esse estado que ficou praticamente debaixo d'água, né? Então, né, eu inclusive tem um capítulo da minha tese, da tese que eu estou escrevendo, que ele se chama, né, quando o Rio Grande do Sul virou um grande rio, porque foi basicamente isso que aconteceu, né, 95% do estado debaixo d'água. Então, esse grande rio, né, que estávamos em maio, agora em setembro o cenário já é outro, né? Então, vocês, meninas, Lívia e Leila, que estão ouvindo a minha voz pela primeira vez, queria dizer para vocês que essa voz que vocês estão ouvindo não é a minha. Essa voz a culpa dela é da fumaça, das queimadas que chegou até aqui o Rio Grande do Sul. Eu acabei tive problemas respiratórios, eu já tenho bronquite, ela acabou se piorando agora em função da
da fumaça que chegou até o Rio Grande do Sul, esse corredor de fumaça que chegou até aqui, né? Os nossos rios aéreos viraram corredores de fumaça, a fumaça chegou até aqui, e todos esses problemas que a gente vem enfrentando aqui no estado, então trazendo isso para dentro da política, mais especificamente para a política em âmbito municipal, que é o que a gente vai ter agora, né, nesse ano, eleições municipais. Eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre Porto Alegre, que é a capital do estado, a cidade mais importante que a gente tem no estado, e daí vem aquela questão, né? O porto-alegrense, né? Ele é um povo sem memória, ou o que está acontecendo com Porto Alegre? Porque saiu uma pesquisa da Quest que coloca o atual prefeito Sebastião Melo, do partido MDB, aquele que não ouviu os ambientalistas e os pesquisadores há muito tempo, porque os ambientalistas já vêm falando há décadas que isso iria acontecer, os pesquisadores já vêm trazendo pesquisas há muito tempo falando que esses eventos climáticos extremos iriam acontecer, então tudo isso já foi premeditado, já foi avisado, o governador do estado já sabia de tudo isso, o governador Leite já sabia, o prefeito Melo já sabia de tudo isso, e eles simplesmente ignoraram. E essa pessoa que ignorou, essa pessoa que simplesmente disse para as pessoas, enquanto as pessoas estavam com a casa debaixo d'água, pessoas nos bairros, na periferia, no bairro Maitá, no bairro Sarandi, que o bairro ficou todo, as pessoas ficaram com as casas submersas. Ele simplesmente disse para as pessoas, bom, vão para a praia, gente, simplesmente vão para a praia. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se tu tem dinheiro, vai para a praia. Se tu é pobre, fica em Porto Alegre para morrer. Essa pessoa está com 41% das intenções de votos, que saiu uma pesquisa da Quest. Ele está na frente das pesquisas com 41% contra a segunda colocada, que é a candidata Maria do Rosário, com 24%, que infelizmente a Maria do Rosário tem uma alta rejeição. Esse é um problema que eu não consigo entender, na verdade, o porquê que o PT dá tanto murro em ponta de faca, né? Porque tava essa briga, não uma briga necessariamente, mas a disputa era entre Maria do Rosário e a Sofia Cavedon, que é muito melhor aceita aqui na nossa região. Só que acabou saindo a Maria do Rosário e ela tem uma rejeição gigante. Só que o problema também é que tem muita gente que não interessa quem for a pessoa, eles não votam no PT. Então, eles preferem reeleger o Melo, essa pessoa que deixou o porto-alegrense para morrer, essa pessoa que sabia dos problemas da cidade, continua sabendo, inclusive o bairro Maitá, que foi um bairro severamente afetado pelas enchentes. Esse bairro ele é um bairro periférico, um bairro pobre da cidade de Porto Alegre, que simplesmente o que a especulação imobiliária está esperando? Que esse bairro seja esquecido para depois essas pessoas não aguentarem, acabarem vendendo as suas casas, vendendo baratinho, que daí depois que esse bairro for gentrificado, aí o que faz? Se ele for reeleito, né, com essa intenção de votos altíssima, ele vai lá, aí, bom, a partir do momento que esses terrenos forem vendidos, pronto, essa área, agora a gente pode arrumar, agora a gente vai resolver o problema, a situação desse lugar, e eu acho que de repente é isso, né, que esse pessoal tá esperando em Porto Alegre, mas, né, infelizmente esse é o cenário que a gente tem em Porto Alegre. Porto Alegre decaiu muito, muito nas políticas ambientais, nas políticas sociais. Porto Alegre, que já foi, né, a capital da democracia, Porto Alegre sediou o primeiro Fórum Social Mundial em 2001. Porto Alegre é a terra de José Lutzenberger, um ambientalista reconhecido no mundo todo. E não só do José Lutzenberger, Henrique Hessler também, que é o patrono da ONG, a ONG que eu presido, que se chama Movimento Hessler, em homenagem ao Henrique Hessler. Ele também é um porto-alegrense, viveu a maior parte da sua vida em São Leopoldo, mas também é de lá. Então, Porto Alegre é o berço do ambientalismo no Brasil. As maiores referências do meio ambiente vieram daqui e a gente está agora preso, né, dentro dessa bolha da extrema-direita, né? Então, e aí é que está a questão. Eu não sei de fato o que está acontecendo. Se o porto-alegrense não tem memória ou se é alta rejeição a Maria do Rosário ou o PT que está favorecendo esse cenário. Não gostaria de acreditar
acreditar que fosse a rejeição a ela, mas tudo bem. Deixa eu te perguntar porque isso é muito surreal, né? Das pessoas que tu conheces, que tu convives, me ajuda a entender. Me explica como se eu tivesse 5 anos. Como é que essas pessoas veem essas opções e escolhem quem deixa elas debaixo d'água? Assim, como elas racionalizam isso? Tu sabes? Tu tem conversado com as Bom, pessoas? essas pessoas elas estão chocadas e é por isso que eu não consigo entender, que eu fico tentando entender se ou eu tô muito presa dentro da minha bolha também, porque todas as pessoas do meu convívio estão tão incrédulas quanto eu, e eu fico pensando, quem são essas pessoas que estão trazendo esses 41%? Quem são esses 41%? É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, eu tô muito incrédula. Quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei muito chocada. Muito chocada. É. Olha, Mas, eu recebo várias mensagens, porque acho que eu voltei para o meu perfil na internet justamente quando estava acontecendo essa questão no Rio Grande do Sul, né? Na primeira enchente, e estava com uma campanha de desinformação, né? Porque tinha muita desinformação rodando, né, naquele momento. E já naquele momento, quando que foi as enchentes, gente? Me lembra que mês que foi essa pior? começou em maio, no início de maio, ali no dia 1º exatamente, porque no dia 28 de abril já começou a chuva forte, então já entrou maio chovendo muito, e aí ali pelo dia 10 também teve, né, a segunda, enfim, mas foi bem no início de maio. Então, só que já naquele momento, as pessoas já me escreviam falando, e você acredita que o Melo vai ganhar? As pessoas já escreviam para mim falando isso na internet. E eu falava, como assim? As pessoas, todo mundo vai votar no Melo de novo. E falaram dessa questão da Maria do Rosário. Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta, por que você acha que ela tem uma rejeição tão grande assim aí em Porto Alegre? Bom, parece uma resposta bem rasa, mas eu vou dizer que eu acho que o Bolsonaro tem muita culpa nisso, porque o Bolsonaro, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade que eu moro, 60% da população votou no Bolsonaro, então é uma região que é muito direitosa, então as pessoas realmente são fãs do Bolsonaro, essas mesmas pessoas que diziam há um tempo atrás, eu não tenho político de estimação, quando falavam com relação ao Lula, essas pessoas hoje elas idolatram o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele pegava muito no pé da Maria do Rosário. E eu tô falando pegar no pé, nossa, de uma forma muito carinhosa, porque ele falava coisas horríveis que eu não quero repetir aqui. Sim, mas, e simplesmente, isso, ele caiu nas graças da população, que passou também a odiar a figura da Maria do Rosário. Então, as pessoas, assim como as pessoas da extrema-direita, elas não são pessoas que buscam conhecimento, elas não querem saber por que ele não gosta dela e tal. Elas simplesmente compraram esse ódio, e isso é uma coisa que vai passando sem que as pessoas saibam de onde isso veio. Então as pessoas simplesmente não gostam dela e não sabem por quê, mas elas não gostam. Então isso se propagou. Mas eu concordo muito com você nesse sentido, não é só no Rio Grande do Sul, essa falta de estratégia do PT, né? Isso aconteceu com a Haddad também, isso aconteceu em outros lugares, onde a gente já sabe que existem figuras que não são tão benquistas, assim, pela população de modo geral, e parece uma birra, né? Parece uma birra de falar, vou colocar esse candidato. E aí eu ao longo do tempo, assim, dos últimos tempos, eu tenho pegado, sei lá, uma birra do PT, desculpa falar isso, mas nossa senhora, eu sou PSOL, né? PSOL, mas que também tem suas questões, que é dissidente do PT, inclusive, enfim, tá tudo muito conectado, né? Mas por conta dessas falhas estratégicas, gente, não é hora de falhar estrategicamente, né? A gente tem 2 pilares de muita fragilidade, acho que na esquerda hoje no Brasil, que é essa falta de estratégia de olhar as eleições como questões estratégicas mesmo, isso é um jogo, e a questão das comunicações nas redes sociais, né? Porque a gente perde de lavada pra caramba. Eu acho que esses 2 pilares estão enterrando a esquerda brasileira, o ambientalismo brasileiro e tudo mais, né? Porque faz com que nós, ambientalistas, sejamos totalmente escrachados pela população, né? Nessa campanha de desinformação que eu já estou há 1 ano fazendo e trabalhando com conteúdos, pesquisando sobre desinformação em relação às mudanças climáticas nas redes, cara, você lança um vídeo, você fala alguma coisa, as pessoas vêm com uma faca nos comentários, principalmente no TikTok, eu acho que isso é um problema muito maior no TikTok, dizendo que você é a favor
de coisas horríveis, entendeu? Eles associaram o ambientalismo ao pior que existe, sabe? Eles conseguiram fazer uma conexão super negativa mesmo, né? O ambientalista, ele hoje é uma pessoa, uma figura que é extremista. É tudo aquilo que a gente também achava da extrema direita, mas eles conseguiram colar isso na imagem de qualquer ambientalista. Se você fala que você é ambientalista, as pessoas hoje olham com muito receio para você, né? Você está completamente estigmatizado. É uma coisa que a gente precisa pensar também concordo com o que vocês estão falando, e eu queria só lembrar para as pessoas que o PT é um partido de tendências, né? Então, dentro do PT existem várias correntes, o Lula é de uma delas. Então a gente tem figuras dentro do PT que nenhuma figura do PT é unanimidade, claro, mas quando você tem esse partido de tendências, entre eles mesmos, a briga é feroz. Então a gente não sabe, assim, pra gente que tá vendo de fora, é uma estratégia óbvia, né? Não ir com alguém que é tão rejeitado. Tudo bem que é por motivos, né, que não tem nada a ver com a pessoa em si, certo, mas para quem tá lá dentro, é uma disputa de poder tão grande, é um negócio tão complicado, que eu sinceramente acho que tem uma cegueira, assim, meio de que, sabe, não, a gente vai fazer e vai dar certo, papapá. Isso é uma coisa. E outra é, a esquerda brasileira não gosta de ganhar, né? Não gosta de ganhar. É isso. Porque se a esquerda brasileira gostasse de ganhar, o Guilherme Boulos tinha contratado um marqueteiro que prestasse. Não estaria tentando ir para o centro. Não é? Ninguém na esquerda ganha eleição indo pro centro. O Guilherme Boulos deu uma de Marcelo Freixo e vai perder do mesmo jeito, pelo visto. Então, assim, esses partidos não gostam de ganhar. Tem isso também, né? É sempre aquela coisa, ai, a gente tá... Já é difícil ganhar, a pessoa ainda faz de tudo pra perder. Que minha... Mas daí isso que você fala vai para um lado assim, é mais importante o partido do que as questões, e aí isso perde muito, né? Para nós, para mim, pelo menos, a perda é devastadora. Claro. Porque, claro, tem uma capilaridade, o PT é enorme, tem quantos milhões de afiliados, etc. Mas a questão é eu olhar para isso e entender que o PT prefere uma estratégia que beneficie mais o partido do que as questões que estão em jogo nos nossos territórios, me dói demais, sabia? Me dói olhar para isso, me dói constatar isso, né? Constatar isso me dói, assim. Não é nenhuma surpresa, mas não deixo de constatar assim, isso. Minha avaliação, vendo o partido de tendências e vendo que o PT tem essa autofagia bizarra e quando ele chega, principalmente no governo federal, não tenta manter esse poder a qualquer custo. Inclusive, quando Lula, talvez vocês não lembrem disso, porque né, a gente do Maranhão lembra. Lula desenterrou Sarney. Sarney estava no protocolo tio Paulo. E o Lula foi lá em 2002 e trouxe do além essa figura caquética e deu mais poder para José Sarney. Entendeu? Então, assim, o PT fez isso. O mesmo PT do Genuíno, que é antisionista, que fala em revolução, é o PT do Lula que tá desenterrando esses esqueletinhos. Então, assim, tem uma autofagia dentro do próprio partido que deixa todo o resto de nós na merda. E, infelizmente, é isso aí. Luana, você tem uma pergunta para Luana? Ou, Luana, você quer falar mais alguma coisa? Sim, gostaria, inclusive, de reforçar, né, que o PT, como sendo um partido tão grande, né, existem vários PTs dentro desse mesmo PT, né? Porque esse mesmo PT que, em nível federal, vai lá e dá 400 bi para o agronegócio, esse mesmo agro que está fazendo, que está botando fogo no Brasil, 400 bilhões para o agronegócio, contra 76 bilhões só para a agricultura familiar. Isso eu acho muito importante a gente reforçar, porque quando a gente fala, mas o governo está fazendo tudo para combater as queimadas. Bom, mas eles estão dando dinheiro para essa gente, 400 bilhões para essa gente. Então, esse mesmo PT que está fazendo isso em nível federal, eu gostaria de exaltar também o trabalho do governo do PT em nível municipal aqui na cidade de São Leopoldo, a cidade vizinha aqui, que é no Vale dos Sinos aqui também, a cidade onde eu estou, ao lado da cidade de Novo Hamburgo, é na região metropolitana, e aqui no governo do PT aqui de São Leopoldo, eles têm um observatório de mudanças climáticas desde o ano de 2022, que funcionou antes, ou seja, quando veio o ciclone do ano passado, eles já estavam preparados. Teve enchente agora que atingiu 75% da cidade, eles
eles já estavam preparados, eles quiseram, o governo do PT de São Leopoldo quis ajudar a cidade de Novo Hamburgo a retirar a água daqui. Novo Hamburgo recusou, preferiu buscar ajuda de fora, ajuda de outro lugar, para não aceitar aqui, governo do MDB, né? Não quis aceitar a ajuda da cidade vizinha e as pessoas ficaram mais de 20 dias com água dentro de casa. Então, a nível municipal aqui, eu vou dizer que o governo do PT aqui de São Leopoldo tá de parabéns. Então, né, acho bem importante a gente reforçar, enquanto aqui em nível municipal tá acontecendo isso, em nível federal o PT tá fazendo isso que a gente tá vendo, né? São muitos PTs dentro de um PT. Com certeza. E é isso, maior plano safra da história. Da história, nunca houve tanto dinheiro para agronegócio. Então, às vezes a gente culpa só o Congresso, né? Mas o plano safra é do governo federal. Enfim. E só também não tá fazendo tudo, não, para acabar com essas queimadas, não. Acho que tá muito, 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 muito aquém do que deveria, diante da situação urgente que a gente tá vivendo, não tá fazendo muito, não. Tá fazendo o protocolar, parece, sabe? Vamos seguir alguns protocolos muito lentamente, muito, né? Essa força da Marina muito... deveria ser o momento em que a Marina pudesse, de fato, exercer a sua autoridade climática, né? Que eles acabaram de colocar aí, mas ela não consegue, não tem espaço para ela atuar como autoridade climática. Não está conseguindo dar efetividade para o próprio nome do ministério, né? Não tá. Gente, eu quero a opinião sincera de vocês sobre as postagens do Ministério do Meio Ambiente e afins, onde diz assim: 70% dos brigadistas são indígenas e quilombolas que conhecem o território que tá queimando. Como é, minha irmã? Peraí, gente, sabe? Vocês acham que isso são pessoas que não têm demarcação de terra, que não têm titulação de terra, que estão à margem de todas as políticas públicas e estão apagando fogo que o Plano Safra botou lá, combustível. Assim, a gente tá comemorando que tem indígena e quilombolas se arriscando para apagar um fogo que eles não criaram na terra deles. É isso mesmo que tá acontecendo? Colocando o protagonismo, assim, da forma mais... mundo invertido possível. Não existe. Sobre isso, é exatamente o que se comemorou entre aspas, ontem foi 20 de setembro, e aqui no Rio Grande do Sul se comemorou a Revolução Farroupilha, onde se colocou também negros, né, lá para serem mortos, e agora se comemora uma guerra que perdeu. Para mim é exatamente a mesma coisa que estão fazendo. É inexplicável. Eu vi, assim, eu cometo o erro de seguir essas coisas no Instagram. Eu vou até parar de seguir esse negócio. Que eu olhei assim e falei, vocês estão comemorando. Assim, é o tipo de informação que a gente precisa saber, porque a gente precisa, né, na hora que o território tá queimando, a gente precisa saber quem é que tá lá fazendo tudo pra salvar. Mas assim, não coloca isso como comemoração, como uma coisa de uma grande sacada, sabe? Esse cara, para. Quem tá nas coisas de comunicação desse governo, a gente sabe que deve ser um bolsonarista assim, ferrinho, que fica lá. A mídia social deve ser um bolsonarista, assim. Enfim, meu Deus do céu. Mas fala pra gente do Vale dos Sinos, por favor. Porque senão a gente vai aqui falando mal falando das queimadas até o fim. Bom, né, como eu falei do Vale dos Sinos, e isso mostra também a diferença, né, entre um governo e outro, né? Ali em São Leopoldo, a gente tem um governo de esquerda, um governo do PT, como eu falei, é bem diferente, né, entre PTs e PTs. E aqui, na cidade que eu moro, em Novo Hamburgo, é uma cidade extremamente direitosa, é uma cidade que de 14 vereadores, possui 14 vereadores na Câmara de Vereadores, apenas um deles é de esquerda e é do PT. Esse vereador, ele faz milagre, mas enfim, ele é muito bom, ele é excelente, só que ele tá sempre cansado, né, porque é exaustivo o trabalho dele. Enfim, a própria Câmara não contribui com nada. Então aqui na cidade de Novo Hamburgo a gente tem um candidato também do PT, que é um candidato, é um amigo meu, é uma pessoa que esteve à frente, ele não estava fazendo campanha no mês de maio, ele estava realmente auxiliando. A gente criou aqui em Novo Hamburgo uma rede de solidariedade para atender as pessoas vítimas das enchentes. A gente conseguiu arrecadar quase meio milhão, né? A gente arrecadou quase 500 mil reais, e a gente conseguiu ajudar muita gente aqui na cidade. Ele nunca expôs isso de forma alguma e era uma pessoa
pessoa que estava ali todos os dias. Agora, os outros candidatos, eles apareciam lá na beira da água, faziam um videozinho, saía de lá, voltava para suas casas. Isso a gente viu muito acontecer. E, infelizmente, política é feita disso, né? Política, hoje em dia, a política ela não é mais feita nas ruas. A política, a campanha eleitoral, ela é feita nas redes sociais. Então, quem tem o melhor marqueteiro vai acabar ganhando as eleições. Isso me preocupa muito, porque a esquerda não é boa de marketing. A direita já entendeu isso quando surgiu o TikTok, a direita já pegou o TikTok para si, entendeu que aquilo ali era a plataforma do futuro para entregar as informações de forma muito rápida para as pessoas e de forma inquestionável, porque as pessoas não questionam mais, elas só querem ouvir aquilo que for uma verdade para elas, está tudo certo. Então a gente tem esse problema, né? Temos bons candidatos aqui em Novo Hamburgo, candidatos a vereadoras, então temos bons candidatos, mas a gente não sabe, né? Até que ponto, espero que pelo menos dobre essa bancada da esquerda, né? Mas não temos grandes expectativas de que vá ter um número expressivo de candidatos, porque aqui a direita, a extrema-direita, é quem manda no campo de batalha, né? Então, infelizmente, é isso que a gente tem aqui. Esperamos que em São Leopoldo o PT continue, se reeleja, porque tem feito um bom trabalho, não dá para questionar nesse sentido, assim, principalmente na área ambiental. É uma secretaria, né, bem preparada. O secretário de Meio Ambiente de São Leopoldo ali, ele está afastado agora porque ele é candidato a vereador. Espero realmente que ele se eleja, que é uma pessoa que trabalha no poder público, trabalha na agência de saneamento aqui da cidade de São Leopoldo, é uma figura técnica, uma pessoa que sempre foi, enfim, sempre bem preocupada com as questões ambientais, então a gente teve uma evolução na cidade nesse sentido. Em Novo Hamburgo, infelizmente, a gente só tem tido retrocesso nessa questão. A ONG que eu atuo, ela fica aqui na cidade de Novo Hamburgo. A gente tem o que a gente chama de parcão aqui em Novo Hamburgo, que é uma área de 56 hectares, uma área verde de 56 hectares, que ela só existe porque a ONG que eu faço parte lutou para que essa área existisse. Praças aqui na cidade só existem por conta da ONG, então pelo menos tem a ONG para dar essa travada, né, em algumas questões que o poder público tenta avançar, porque senão Novo Hamburgo seria uma cidade só com impostos e esses impostos não vêm de volta para a população. É terrível viver aqui, gente, nesse sentido. Eu acho... Nossa, eu não consigo nem imaginar essa realidade. Imagina, eu venho do estado que é onde, pelo menos no nível federal, né, o PT tem maioria absoluta, né? Acho que Bolsonaro ganhou em 2 municípios no Maranhão em 2022. Então, para mim é até difícil imaginar essa realidade. Mas isso que tu estavas falando dos parques, né? Gente, parque é uma coisa tão óbvia, tão simples, tão necessária. Você não precisaria ser, não devia ser, eu sou de esquerda, eu acho que a gente precisa de área verde, entendeu? Assim, sabe? Que é isso? Como eu fico imaginando como será que essas pessoas imaginam as cidades? Será que todo mundo imagina as cidades, essa galera de direita e que chega ao poder, enfim, como eles querem que a cidade seja? É um shopping center? Sabe? O que será que passa na cabeça dessas pessoas? Qual será o desenho de cidade que elas querem? Porque eu não... Com muito concreto e ar-condicionado. Só pode. E aí, uma coisa que me deixa louca é que as pessoas, as poucas, ainda bem, pessoas de extrema-direita que eu conheço, ou que votaram na extrema-direita em 2018, elas acham tudo uma bagunça, o Brasil é uma bagunça, não sei o que, coisa e tal, e votam na extrema-direita, mas vão pra Europa e acham lindo o transporte público. Acham lindo tudo arborizado. Aí chega em São Luís e fala, eu fui pra não sei onde, isso que é civilização. Amiga, você vota na direita, você vota em Bolsonaro. Você tá me falando de civilização, ok? Então assim, sabe, é uma curiosidade científica que eu tenho. Como será que essas pessoas imaginam a cidade? Porque se você precisa de uma organização ambiental pra lutar pra acesso a parque, assim... Mas olha, vou te dar um depoimento pessoal. Eu nasci e cresci Diga. em São Paulo. Até ir para a universidade, eu não sabia o que era uma árvore que passava pelas 4 estações do ano. Quando eu fui morar pela primeira vez numa casa em Floripa e tinha uma pitangueira
na frente da minha janela. E eu sempre fui revoltadinha política do cursinho da Poli, etc, etc. E o meu conceito de cidade até aquele momento, ele era que São Paulo era bom, São Paulo era massa, São Paulo era desenvolvimento, era um sinônimo de desenvolvimento. Então não é que é só essas pessoas, a gente tem uma crise civilizatória de tentar entender o que é uma coisa saudável para o maior número de pessoas possíveis, entendeu? Porque quando eu comecei a me dar conta, fora que não foi lindo, maravilhoso, que eu olhei para aquilo e falei, uau, isso aqui que é vida, não, eu precisei ainda de um tempo morando dentro de uma ilha e depois voltar para São Paulo nas férias e entender, cara, tem algo muito errado com a cidade de São Paulo e tem algo muito errado comigo que não consigo estar na natureza sem sentir medo. Ai, tem um bicho aqui. E tinha jacarés no quintal, né? Passava jacarés no quintal. Eu tinha medo. Ah, entrava bicho em casa. Eu não tinha. Gente, eu morava no centro de São Paulo, né? Brás, Moca. Não tem bicho que entra nos apartamentos. É uma coisa completamente séptica, hermético, né? Não tem bicho. Então, assim, é uma Como coisa assim muito não tem mais bicho ampla entrando do em que... casa? Eu volto. Não tem bicho entrando em casa? Não tem bicho, cara. Eu lembro meu pai uma vez contando uma história muito engraçada. Minha mãe estava grávida do meu irmão e entrou uma coruja. E ele contava isso, a gente cresceu ouvindo essa história, que a coruja tentava voar dentro de casa, lá de onde a gente morou a vida toda, e ele não conseguia expulsar a coruja. Minha mãe grávida, tomou susto, enfim, todas essas histórias. Mas, cara, na minha infância, que eu passei inteira em São Paulo, até os meus 18 anos, não tinha bicho que entrava em casa. Era muito pouco, tinha lagartixa, aquelas coisas de cidade. Oh, Agora, gente. quando eu comparo, quando eu fui morar em Floripa, e eu morei em vários lugares em Floripa, cara, a natureza, eu tinha contato com a natureza, entende? Eu Sim. tinha contato, de fato, né? Eu fui aprender sobre permacultura, entrei dentro do movimento da agroecologia, tal, não sei o que, é aí que eu fui começar a entender que as nossas cidades são muito erradas, né? E claro, dentro do curso de geografia também, meteorologia, enfim, tudo isso foi fazendo parte de uma formação. Então não é só pessoa que não que é de extrema direita, sabe? As pessoas que também não têm o imaginário de como é uma cidade que pode contemplar essa natureza junto, né? Eu vou dar mais um dado para vocês. Eu moro numa cidade que é a primeira do mundo em telhados verdes. Aqui, por metro quadrado e por habitante, é onde mais tem telhados verdes. Fiquei sabendo desses dados faz pouco tempo. E eu, lá na faculdade, lá atrás, pesquisei telhados verdes, né? Porque tem todo um processo estrutural, uma transformação não é só ir lá e botar planta. Porque, aquele telhado vai ter uma quantidade de água, etc. E você tem que fazer vários cálculos. Ou seja, para determinadas cidades, isso é inviável, porque estruturalmente você gasta muito mais. Então, o parque, nesse caso, ele pensando economicamente, ele é mais viável. E assim, aqui, eu fiz um dado uma vez, eu fui ver quantas árvores por habitante tem. É muita. E aí você olha com o bairro da periferia global, de sul global, não tem, né? Isso a gente já sabe, essa proporção de natureza dentro das cidades. Então, assim, gente, ninguém tá pensando, a grande maioria de nós, criados nas cidades, que nasceram lá sem ter essa natureza próxima, provavelmente tem dificuldades de imaginar como é que é uma cidade que tenha alimento sendo produzido na praça, comunitário, que tenha compostagem perto, enfim. Provavelmente deve ser muito difícil para a pessoa imaginar isso. Nossa, é muito bom ouvir esse ponto de vista. Mas assim, eu não falo nem com essas perspectivas de horta urbana e tal, que é o que a gente sabe que a gente precisa para uma transição justa. É a coisa de ter uma árvore. Como assim? Né? Se o pessoal tá brigando contra um parque, mas... Bom, eu cresci numa ilha, né? Eu sou de São Luís, eu cresci num lugar extremamente privilegiado de São Luís. A casa da minha mãe é na beira da praia. Eu fiquei, até enquanto eu morei lá, eu dormia ouvindo o barulho do mar. Então, assim, né? Extremamente privilegiada nisso. Mas... eu não conheço nenhum ludovicense, além desses que votam na extrema-direita, que diga assim, ai, não, essa besteira aí, diabo. Não tem, sabe? A gente tá acostumado a ver jandaia passando, a gente vê garça, vê guará na cidade inteira. Então, assim, é muito diferente eu ouvir alguém vindo de uma metrópole dizer assim que você nem se ligava disso, né? É surreal, desculpa, é completamente surreal, é uma realidade totalmente diferente. É surreal, cara. E digo mais, minha filha nasceu
E até os 3 anos e pouquinho em Floripa. Super andar descalça, tal. Mudou para São Paulo. Minha filha virou uma pessoa de apartamento como eu era. Então, a reversão também acontece. Agora, acho que ela é melhor, que ela tá um pouco melhor nesse sentido de imaginar e conviver, e ir pra montanha, fazer passeios e tal. Mas, assim, é complicado. É difícil, não é uma questão dada, né? É uma questão muito. Eu arrisco falar que é uma questão complexa, porque assim, até queria saber dos ouvintes quem que aqui é da metrópole eu e preciso compartilha saber. dessa visão comigo. Não, porque já que você Eu quer uma preciso. questão científica, vamos primeiro para uma coisa empírica aqui da nossa comunidade, de E eu saber acho que é quem é uma que questão de idade também, né? Porque as pessoas mais jovens agora, elas já nasceram num mundo em que tem muito mais prédios, em que dificilmente as pessoas moram em casa. Eu tive um aluno, certa vez, eu dava aula num projeto, dava aula de educação ambiental num projeto, que eu estava levando eles até uma praça, e ele me parou no meio do caminho e perguntou o que é aquilo, que tinha um pátio, e eu não estava entendendo o que ele estava querendo mostrar, e ele achou que eu estava debochando dele, porque era um animal que estava ali na nossa cara, só que eu não tinha entendido que ele estava apontando para a galinha. Eu achei que ele tinha visto um inseto, alguma outra coisa por ali. E eu fiquei pensando, a galinha dele? Isso aqui que é galinha? Um menino de 9 anos que não sabia o que era uma galinha. Então, essa geração, e isso faz uns 5 anos, 4, 5 anos, não me lembro exatamente. Mas, enfim, não é algo. A gente tá agora no século XXI e tem crianças de 9 anos que não sabem o que é uma galinha, porque galinha é aquilo, já vem no supermercado, né? Sem pena e tal. O que é aquele bicho com pena ali, aquela coisa estranha? Então, são crianças que são criadas em apartamento, né? Não tem mais esse contato com a terra que as gerações anteriores tinham. Então, e onde estão essas terras? Porque o Brasil, ele continua dentro do mesmo tamanho, né? Se fala tanto de crescer, de crescimento, o Brasil não vai crescer, ele é um espaço geográfico. Então, e onde estão essas terras? Né? Essas terras estão com agronegócio, essas terras estão sendo colocadas, estão botando fogo nessas terras para plantar soja. É isso que está acontecendo com essas terras. A gente já não tem mais onde morar, tem que viver empilhado, porque essas terras, elas estão, né, estão indo para o agronegócio. Então, basicamente é isso, e vai piorar a situação, porque cada vez menos crianças vão saber o que é uma galinha, por exemplo. Não só galinha, né? Eu dei esse exemplo porque foi o exemplo que eu tive, né? Gente, surreal. Gente, é isso. Vejam as candidaturas na sua região, né? Hoje, falando da região sul e do Rio Grande do Sul em particular. Cara, não é possível. Vejam o que vocês querem colocar na cidade. É a pessoa que sabe o que é uma galinha e vai criar espaços públicos para que você veja animais selvagens, veja o retorno dos animais selvagens, dos pássaros, das aves. Importante isso, Leila, importante porque uma questão bem impactante também é que a extrema-direita, ela comprou esse discurso de que eles são ambientalistas porque eles, o animalzinho, o bichinho, o cão e o gato, eles têm pegado essa pauta para si, inclusive. Então, eles têm visto, inclusive aqui na cidade de Novo Hamburgo, meio ambiente aqui nessa cidade é cachorro e gato. O resto não é meio ambiente. Então, é bem importante a gente se atentar a isso, que meio ambiente não é só cachorro e gato, e animais não é só cachorro e gato. A gente tem toda uma fauna que precisa existir para que, inclusive, o cachorro e o gato continuem existindo, né? Isso é outra coisa. Inclusive, eu vou falar isso semana que vem, no próximo episódio. Mas já adiantando. Fiquem muito de olho nos candidatos e candidatas que dizem que vão lutar pelos direitos dos animais. Eu quero saber se essa galera é vegana ou se o direito dos animais que eles estão falando são dos animais domésticos que a Luana está se referindo. Porque é a coisa do colonizado domesticado, né? Dos animais. Eu sou a favor. A Luísa Mel, né? Que agora é candidata a vereadora, eu acho, né? Em São Paulo. Então, de direita, mas animais, os bichinhos, não sei o quê. Então, que animais são esses, né? São todos os não humanos ou são só os que a gente consegue controlar dentro de casa? Então, é Defende os importante. animais na frente de um churrascão, né? Exato! Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Então, defende os animais, mas tá patrocinando a agropecuária, né? Que é um... Então, sentimos... Como vocês podem ver, estamos aqui as três sentindo muitos sentimentos. Eu estou totalmente chocada de que existem pessoas que crescem... Bom, é isso. Eu sou de uma ilha. De uma ilha do norte. Não tem... por mais urbano que a gente seja, mas
é diferente. É bom ter essas outras visões. Liv, vamos para as nossas indicações? Bora. Eu vou indicar para quem é da cidade de Concreto, de São Paulo, assim como eu, menina de apartamento, tem uma ONG no bairro do Ipiranga que chama Missão Ambiental. E eles trabalham com compostagem, arborização das cidades, plantação de mudas, educação ambiental, tudo isso. E pensando um pouco nesse finalzinho do que a gente falou aqui, tem tudo a ver, porque eles têm uma área perto do Aquário de São Paulo, para quem conhece. Eu sou super contra aquários zoológicos, que fica aqui bem claro, tá? Mas eles têm uma área dentro do Aquário de São Paulo. É um espaço cedido, né, para eles, ONG, né? E eles trabalham com compostagem, educação ambiental e tal, e eles estão precisando de pessoas, não só para conhecer o projeto deles, mas para ajudar a colocar essa ONG para rodar também. Já é uma ONG antiga, tem dezenas de anos, mas esse bairro do entorno ali, Ipiranga, quem conhece São Paulo, que é um bairro super concretado em São Paulo, né, e que tem perdido cada vez mais vários espaços verdes ali, acredito que seja interessante dar uma passada por ali e conhecer essa ONG, o trabalho deles, que tem sido bem importante ali nesse bairro. Bom, essa é a minha indicação. Sigam eles lá no Instagram, Missão Ambiental. Massa. E tu, você, Luana? Luana? Bom, a minha indicação, né, vou fazer um jabá aqui, como eu já falei da ONG que eu faço parte, né, que eu sou presidente, que é o Movimento Resler para a Defesa Ambiental. Essa ONG ela tem 46 anos de atuação, é uma das ONGs mais antigas do Brasil, e é a ONG que, inclusive, foi responsável pela criação do Comitê Sinos, que é o primeiro comitê de gerenciamento de bacias do Brasil. Então, é uma ONG aqui do Vale dos Sinos, mas que tem essa atuação tão importante, né? Então, faço aí a indicação para que quem tiver interesse dê uma olhada no nosso trabalho. Infelizmente, a gente acabou perdendo o nosso site antigo, que tinha toda a nossa história, contava esses 46 anos de história, mas o que a gente conseguiu recuperar tem no nosso site novo, né, que é movimentoresler.org.br. Tem o nosso Instagram também, que é movimento.resler. Esse Resler é Roesler com 2 S's, né, porque, enfim, o nome é alemão. Então, para algumas pessoas pode ser mais difícil de achar, mas é Roesler com 2 S's, mas tá aí, né, gente? Acompanhe o nosso trabalho, é um trabalho bem legal, que vem sendo feito por voluntários, né, há todo esse tempo. Uma ONG que começou lá durante a época da ditadura, então tem pessoas nessa bravura até hoje aí, desde aquela época, trabalhando em prol da defesa ambiental. E não só, né, a ONG, o Movimento Resler, aqui o Rio Grande do Sul tem muitas ONGs ambientais, né, porque apesar de todo esse retrocesso, a gente ainda continua sendo o berço do ambientalismo no Brasil, né, então esse é o único orgulho que eu tenho desse estado, né, porque no restante fica meio complicado, assim, mas esse é um orgulho que eu tenho. Bom demais. Que coisa boa, né, Lívia, a gente ter... Eu tô aqui toda feliz que a gente fica tendo esses ouvintes que vêm aqui, mostram pra gente que tem um monte de gente massa fazendo coisas incríveis, Brasil afora. A gente entra em desespero, é normal, mas as indicações para não perder a ternura são justamente pra gente ver que tem muita gente massa fazendo coisas acontecerem, que a gente pode se juntar a essas ONGs ou pode participar desses movimentos e a gente consegue ter um quentinho no coração. E tô muito feliz que Luana está aqui conosco. Tô super contente. Obrigada, Luana. Eu tô super feliz, como eu já disse no início, né? Esse é o meu podcast preferido. Fico muito feliz, gurias. Dele. Já fez aniversário de 1 ano e nesse tempo eu já venho acompanhando vocês, então que cresça cada vez mais, que faça muitos outros aniversários, que siga trazendo esses conteúdos maravilhosos, né? E eu tô emocionada de estar aqui com vocês. Nossa, eu tô muito feliz, imagina, eu sou muito fã desse programa, né? Desse podcast, estar aqui participando. Tô encantadíssima. Agradeço muito por poder fazer parte desse episódio. Obrigada. Muito massa. Olha só, eu aprendi na minha vida isso quando eu fui para a universidade mesmo, que eu tive essa transição da cidade de concreto para a natureza diretamente, que toda vez que te bater um desespero, quando isso só vai cessar, não vai cessar sozinho no quarto, ele só vai cessar no coletivo, seja você indo nessa associação do seu bairro, seja você fazendo parte de uma ONG, esse fôlego que você precisa tomar, essa angústia, ela só vai diminuir se você fizer isso. Então,
Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, ouvir um pouco da sua história, da sua tese, da sua pesquisa, e fazer esse podcast junto com a Leila tem sido um pouco isso, né? Porque a gente está muito longe do Brasil e a gente não consegue botar a mão na massa, assim, no território. Apesar da gente fazer coisas por aqui onde a gente está, claro, sempre a causa ela é global, afinal de contas, mas estar aqui nesse podcast e trazendo as pessoas para ouvir um pouco mais tem diminuído muito minha angústia e tem trabalhado muito assim para o meu pensamento mais direcionado para a ação mesmo. Então, queria agradecer sua presença aqui e dizer que você é sempre bem-vinda. Ah, que ótimo, fico super feliz. Já temos um encontro marcado em abril do ano que vem, quando ela vai vir. Quando ela vai vir falar da tese. Ótimo! Gente, adorei. É o meu livro de 2025. Quando ela mandou mensagem pra gente, ela colocou a data da defesa da tese, que eu achei sensacional, porque o tema, não é uma coisa fácil. E ela já tem o título da tese. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, tá aqui o meu livro 2025, vou parar pra ler. Luana tem que publicar. Pouca pressão, já tem que publicar a tese. Pra gente ler e recomendar aqui. É isso. Vamos embora? Vamos, te vejo no próximo episódio, Leila. Luana, um beijo. Até o Se próximo. cuidem. Beijos. Beijo.